Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma resenha a respeito do livro O Poder das Ideias, então bora lá? O livro ele traz mais ou menos a trajetória do Bellini em seus empreendimentos, né? Enquanto empreendedor, gestor, administrador, e ele vai dando feedbacks ao longo do livro, né? Ao longo das passagens dos seus empreendimentos. A primeira coisa que ele traz no livro, um tópico importantíssimo, é a respeito de manter a mente aberta. Se você manter sua mente aberta, as ideias vão aparecer, não precisa ir correr atrás delas, não precisa ficar gastando noites e noites para pensar em alguma coisa que poderia mudar sua vida ou te surpreender, tá? As oportunidades sempre vão aparecer para quem tem a mente aberta. E aí ele traz também um tópico falando a respeito de ideia quente e ideia fria, né? Mais ou menos isso. E ele fala que o que vai mais esquentar a sua ideia, o que vai dar maior vontade de trabalhar com ela, é justamente o estímulo que você vai ter dos seus parceiros, dos seus colaboradores, dos seus sócios. E aí ele fala também para você mobilizar pessoas para seguir suas ideias, mas pessoas de confiança, tá? E também é importante ignorar sempre as críticas destrutivas e pegar as críticas construtivas para melhorar a sua ideia e manter ela aquecida. Outro ponto que ele toca a respeito do networking. Cara, network é fundamental para qualquer área, para qualquer campo, em qualquer lugar do mundo. Se você tem network, as portas para você vão se abrir de maneira muito mais fácil, certo? Então, se relacione com pessoas, vá a congressos, encontros, por mais que você não queira ir ou não tenha vontade de ir, vá, fique uma hora, faça o famoso social lá com as pessoas e depois meta o pé, mas sempre busque network é fundamental. E aí, trabalhando com a ideia que você já tem ou já teve, ele traz duas perguntas que valem a pena refletir. Primeiro, por que você teve essa ideia? E segundo, para que ela serve? Não adianta você falar que você teve essa ideia para ganhar dinheiro e para que ela serve para ganhar dinheiro, porque todo mundo quer levantar todo dia e ganhar dinheiro, né? Dinheiro vai ser uma consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua ideia que vai solucionar problemas de outras pessoas ou vai ajudar outras pessoas. E continuando nesse gancho dos questionamentos, ele traz outro que é a respeito de você tem que ter em mente que você vai errar em algum momento, pode ser no início ou perto do fim da implementação da sua ideia ou do seu projeto. E ele fala que o importante é você aceitar o erro, aprender com ele e depois seguir em frente. Não adianta querer espernear, dar chilique, jogar tudo pro alto, porque o erro faz parte do processo de criação de ideias, de empreendedorismo e da própria aprendizagem como um todo. E durante uma passagem do livro, ele fala a respeito de algum momento que ele ficou com medo em um dos empreendimentos, só que ele sabia que se ele tomasse um risco alto, o retorno dele também seria alto. E aí ele traz esse apontamento no livro. Tome riscos, não tenha medo de errar, e quanto maior o risco, maior o seu retorno. Isso aí, a gente consegue ver isso, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? Às vezes as ações que mais são arriscadas tendem a dar um maior retorno no longo prazo. E ele também fala a respeito de como você se tornar mais produtivo, né? Ou como você sair do ponto A aqui para ir para o ponto B. Não adianta você querer dar um salto de um para o outro, né? Aqui, dar um salto do A para o B. Todo dia você tem que levantar e produzir algo, é um trabalho de formiguinha. Todo dia você levanta e produz algo. Todo dia você levanta e produz 1% ou 10%. Não tenta fazer tudo de uma vez, porque você vai se desgastar. E também, se algo estiver tirando o teu sono ou estiver te incomodando, levanta da cama, se mexe e começa a produzir, começa a pôr no papel, começa a botar pra frente. Não fique remoendo essa ideia e não demore para implementar, porque outra pessoa pode fazer isso na sua frente.
E ele fala aí, pegando o gancho dos erros, de se aprender com os erros, ele fala que a graça de todo empreendimento é a jornada e não o final. E ele dá um exemplo muito bacana que é a respeito de... Imagina que você está escalando o Everest, e aí você demora, sei lá, 5, 6 dias para chegar lá no topo do Everest, né? Você vai apreciar muito mais a jornada, ou você vai apreciar muito mais a sua conquista do que uma pessoa que só pegar um helicóptero, subir e o helicóptero deixar lá no topo. Então aprecie o processo de aprendizagem, aprecie o processo que você vai ter com as suas ideias. E ele também fala a respeito de se você tiver com ideias, se tiver com dificuldade de ter ideias ou de implementar novas ideias, lembre-se sempre que a roda já foi inventada. Ela foi inventada há muito tempo lá atrás e o que nós seres humanos fizemos foi, à medida do tempo e à medida da nossa necessidade, ela foi sendo adaptada e melhorada. Então, não tente inventar a roda, certo? Às vezes tem um produto muito bom lá fora ou tem uma ideia muito boa de outra pessoa que você só pega ela e adapta para a sua realidade. Ele fala também um tópico a respeito de como sair de relacionamentos de trabalho. Geralmente as pessoas saem brigadas das empresas, dos grupos de pesquisas ou alguma coisa do tipo. E cara, essa é a pior decisão, a decisão mais burra a ser tomada. Porque se você sai bem de um grupo de pesquisa, de um trabalho, de qualquer relacionamento e vínculo empregatício, enfim, se você sabe sair bem disso, não deixa mágoas, não deixa ninguém puto, não xinga ninguém, essas pessoas no futuro vão conseguir te abrir portas ou podem te abrir portas, certo? Então saiba sair de relacionamentos de trabalho de forma geral, certo? Não saia brigado, não deixe seu chefe puto, seu orientador puto ou qualquer coisa do tipo, certo? Saibam que você pode usar essas pessoas lá na frente para te abrir portas. E ele fala que durante a jornada de empreendimento dele, ele teve vários problemas. E isso é normal com todas as pessoas. Todas as pessoas têm problemas todos os dias. A diferença das pessoas que têm sucesso para as que não têm sucesso é como elas lidam com esses problemas. A ideia é você sempre se manter zen, sempre buscar um equilíbrio interior. Porque enquanto algumas pessoas estão se matando por causa de um problema, outras estão no modo zen delas e sabem que tem como resolver esse problema, é só uma questão de tempo. E elas não ficam se amargurando e deixando que aquele problema afete o dia dela todinho, ou o raciocínio dela, enfim. Ele fala a respeito de como apresentar ideias, é um ponto muito bacana. Imagina só que existem duas pessoas, né? E uma vai simplesmente apresentar a ideia, o pensamento dela, e outra coloca um layout diferente, transforma a ideia dele numa ideia sedutora. A ideia sedutora vai vender muito mais do que a ideia que não é sedutora. Então saiba se vender, saiba vender sua ideia, saiba vender o seu projeto. Isso faz toda a diferença na hora de um fechamento de contrato, na hora de você entrar no grupo de pesquisa, ser aceito numa pós-graduação, enfim. Saiba perfumar a sua ideia, saiba perfumar a sua justificativa, ter uma boa justificativa para as pessoas te comprarem ou comprarem a sua ideia. E ele também fala a respeito de como o hábito de leitura melhorou a carreira dele, melhorou a forma como ele se comunicava com as pessoas, e não somente ler coisas fixas ali de empreendedorismo, administração, gestão e etc., mas você tem uma gama ampla de leitura, então você lê de tudo, você lê todos os tipos de livro, todos os nichos de livro, seja de gestão, seja de romance, ficção, etc. Seja bem diversificado nesse quesito de leitura, porque isso vai aumentar a sua probabilidade de ter ideias e boas ideias. Também tem pessoas que têm
ideias fenomenais todos os dias, ou sei lá, uma ideia fenomenal pelo menos uma vez no mês, e tenta ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Cara, você vai perder muito tempo e você provavelmente não vai conseguir implementar nada disso. E aí ele fala no livro para, por mais que você tenha várias dessas ideias, vá anotando elas em algum lugar. A gente já falou disso no outro livro lá, Roubo como Artista. E aí ele fala o seguinte: pega uma ideia, foca nela e finaliza ela. A partir do momento que essa ideia estiver rodando, estiver em prática, aí você vai lá na sua caixinha de ideias, pega outra e começa a trabalhar em cima dela. E aí ele também fala a respeito de as pessoas terem atitude sempre, porque as pessoas primeiro compram suas atitudes para depois comprarem suas ideias. Porque afinal de contas, as ideias a gente tem como mudar, tem como melhorar, tem como aprimorar. As atitudes de uma pessoa é muito difícil, certo? Não é impossível, mas é muito difícil. Então as pessoas primeiro vão comprar quem você é, suas atitudes, seu comportamento, para depois comprarem suas ideias. Ele traz a passagem no livro quando ele foi fechar o contrato com o Donald Trump para fazer o empreendimento deles aqui no Brasil. Trump comprou a atitude dele e não necessariamente a ideia. Portanto, que a ideia foi aprimorada depois. Ele também fala que é muito importante ter descanso. Tem muitas pessoas que, cara, trabalham de segunda a segunda loucamente, freneticamente e querem que as outras pessoas também façam isso. Vai chegar um momento que você não vai aguentar, você não vai conseguir produzir ou não vai conseguir render o mesmo tanto que estava produzindo ou rendendo, sei lá, um mês, 2 meses atrás. Nosso cérebro precisa de descanso. Nós, seres humanos, precisamos de descanso, precisamos de lazer. Então, é muito bom você tirar uns dias de folga para você, para ter o seu lazer. Você pode ter algumas ideias durante esse período, refletir sobre as suas ideias, sobre os seus comportamentos. E também ele fala a respeito da meditação, que vale muito a pena. E durante uma passagem do livro, ele fala que várias pessoas vêm pedir conselhos para ele, vêm trocar ideia, conversar, e ele vê que o grande problema das pessoas hoje em dia é a auto-vitimização. As pessoas acham que elas são vítimas de uma sociedade que não ajuda, que não dá oportunidades, benefícios. A gente sabe que tem desigualdade no nosso país, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas, cara, as coisas não vão dar certo por única e exclusivamente culpa sua. Se você não for atrás, se você não correr, ninguém vai atrás, ninguém vai te estender a mão, certo? Se você não der o primeiro passo. Cara, ninguém, absolutamente ninguém, e o mundo também, ninguém te deve nada, o mundo não te deve nada. Então, levanta a bunda da cadeira, vai atrás. E com relação àquela parte lá que eu falei anteriormente, de criar uma ideia sedutora, não somente uma ideia, apresentar a ideia como uma ideia sedutora, ele também fala que nenhuma ideia é ruim, certo? Ela só precisa ser bem trabalhada ou bem apresentada para as pessoas comprarem. Outro tópico que ele traz é a respeito de você sempre se reinventar e sempre estar de olho nas coisas que acontecem ao seu redor. Para você estar dentro do seu local de trabalho ou dentro da sua ideia, dentro da sua pesquisa, você sempre tem que ficar de olho no que está acontecendo em volta. Porque uma coisinha simples pode mudar tudo isso que está em volta de você. Então ele traz a ideia de você sempre se reavaliar, reavaliar sua ideia, reavaliar seu produto, reavaliar seus pensamentos como um todo e saiba que o mundo muda muito rápido. Ou você se adapta e continua no bonde, ou então, velho, vai passar e já era, certo? Você vai ficar para trás. É só você ver aí os exemplos de câmera digital. Hoje em dia todo mundo tem celular, que tem uma câmera boa. Revelar foto, ninguém mais revela foto. Enfim, existem inúmeros exemplos aí. E aí ele fala, último ponto aqui do capítulo que ele aborda, é a respeito de valorizar todas as ideias. Toda ideia tem um bom potencial. Então valorize todas que vão chegar até você ou todas as suas ideias. E é muito importante sempre escutar os outros,
e levar em consideração a opinião dos outros, principalmente se você estiver pedindo, certo? E é muito importante você sempre sair do seu mundinho ali e conviver com pessoas diferentes ou bater papo com pessoas diferentes, porque essas pessoas diferentes podem melhorar a sua ideia, podem aprimorar a sua ideia ou podem te dar ideias novas. Ele começa a mostrar alguns depoimentos do pessoal que já fez contrato com ele ou que já fez negócio com ele. E aí, basicamente, ele começa a repetir as coisas que já foram faladas lá atrás. Vale muito a pena repetir isso, é importante correr risco. Quanto maior o risco que você tiver, maior o retorno, certo? E se a gente parar para fazer um raciocínio aqui, quanto mais jovem você tomar risco, melhor para você, porque você sabe que você vai errar, então você vai aprender desde cedo. E seu tombo pode ser um tombo de, sei lá, 10 mil, 5 mil. Isso vai ser facilmente recuperado quando você entrar no mercado de trabalho, ou tiver no teu estágio, enfim, ou tiver mais amadurecido, que é totalmente diferente do tombo de uma pessoa de 30, 40, 50 anos. Não vai ser um tombo de 5, 10 mil, provavelmente vai ser um tombo de 50, 70 mil mais para cima. E a pessoa aqui já tá velha, né? A pessoa aqui com 18, 20 anos não tá tão velha assim, às vezes tem que pagar a conta, mora com os pais, então quanto mais jovem você começar a ter ideias ou tiver pensamentos de empreendedorismo e quiser botar em prática, melhor vai ser para você. Seu tombo vai ser menor e sua curva de aprendizagem vai ser maior. E aí daqui para frente é só ele repetindo os principais pontos que a gente já abordou anteriormente, com uma entrevista das pessoas que fecharam um negócio com ele. Vale muito a pena ler o livro, tá? Ele é um livro mais com a pegada de empreendedorismo, mas eu acho que se encaixa completamente na nossa área na nossa área acadêmica, de forma geral, porque, querendo ou não, a gente tem que empreender, né? A gente tem que ter ideias novas. E se a gente parar para pensar do lado aí de pesquisa, pós-graduação, todo dia a gente está tentando descobrir algo novo ou tentando sarar alguma doença ou encontrar um jeito de administrar alguma coisa para poder conter a doença ou retardar a doença. Enfim, a gente sempre está trabalhando com ideias, né? Então, cara, pega esse bolinho de informações que eu dei para vocês e aplique na sua prática, beleza? E aí, professor estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguém, compartilha com essa pessoa e deixa aqui nos comentários quais outros livros vocês gostariam que eu fizesse uma resenha. Valeu! E galera, antes que eu esqueça, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, viu? Valeu!